Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um módulo do FGE, Formação de Gestores de Escola. Nós já vimos o módulo 1, que é o Planejamento Estratégico, onde definimos as metas de melhoramento, os objetivos a serem atingidos. Já vimos o módulo 2, o Líder, que é o comandante da equipe, aquele que faz tudo acontecer. Hoje nós vamos ver o módulo 3, Processos de Trabalho. O que será isso, não? Mas antes, eu queria saber se vocês estão aproveitando bem as nossas aulas e principalmente se vocês estão promovendo melhorias nas suas escolas, seja ela pública, particular, escola de línguas, escola de cabeleireiro, não importa. Se você é gestor de escola, o FGE vai te ajudar a melhorar os resultados. E se você é professor e na sua escola não existem diretrizes estratégicas, mesmo assim o curso lhe será útil, porque você pode promover a melhoria das suas classes. Faça a missão das classes e comece a melhorar. Você pode adaptar o material às suas necessidades de professor. Então, vamos lá para o nosso módulo de processos de trabalho. Bom, nós vimos que através do planejamento estratégico, nós definimos as metas a serem atingidas. Mas como atingir essas metas? Quais as ações para atingir essas metas? De que ferramenta nós precisamos para atingir as metas? Nós precisamos de processos robustos de trabalho, que funcionem. Mas afinal, o que é um processo? Todo mundo aqui sabe cozinhar? Pensem numa receita. Uma receita, ele te traz o passo a passo de como você realizar aquele prato. Primeiro traz os ingredientes, depois traz a maneira de você fazer, depois coloca na forma, depois coloca no forno, quantos minutos tem que ficar no forno ou na geladeira, enfim. Uma receita, ela traz um passo a passo de como você conseguir cozinhar e realizar aquele prato. Eu, por exemplo, sou uma péssima cozinheira, mas se eu pego uma receita na mão, eu sou capaz de fazer um belo prato. E eu acredito que a maioria das pessoas consegue. Por que que consegue? Porque nós temos um processo passo a passo. Imagine uma coreografia de uma dança. Também é um processo. O coreógrafo vai descrevendo passo a passo quais são os movimentos que os bailarinos precisam fazer. Então, minha gente, o que é um processo? É o modo, o método pelo qual se faz alguma coisa. Um processo envolve uma série de etapas, uma série de passos, uma série de operações. Processos são ótimas ferramentas para nós planejarmos o nosso trabalho. Por quê? Porque eles são organizados em passos. O processo é um instrumento, uma ferramenta que auxilia no planejamento e na execução de um serviço. Já já eu vou dar exemplos e vocês vão entender isso melhor. O nosso trabalho atende às necessidades das pessoas que recebem os nossos serviços. Nós estamos sempre solucionando problemas para facilitar a vida daquelas pessoas que nos procuram. Uma empresa é uma organização de seres humanos que trabalham para facilitar a vida de outros seres humanos. Quando nós realizamos um trabalho, nós estamos fazendo alguma coisa para alguém. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito.
A razão de ser do nosso trabalho é que alguém precisa do resultado dele. E aqueles que precisam do resultado, do produto do nosso trabalho, são os nossos clientes. Nós atendemos às necessidades das pessoas prestando os nossos serviços. Vamos imaginar uma Secretaria Municipal de Educação. Vamos imaginar uma escola. Existem muitos processos de trabalho, quer uma secretaria, seja uma escola particular, uma escola de cabeleireiros, uma escola de línguas. Processos de matrícula e rematrícula, por exemplo. Processos de transferência de alunos. Processos para realização de eventos. Por exemplo, festa junina, formatura, todos aqueles eventos que toda escola promove, feiras, mostras de artes, feiras de ciência, todos esses eventos, quando você tem um processo passo a passo, descrevendo como realizar esse processo, isso facilita enormemente o seu trabalho. E outra coisa, fica muito mais fácil uma outra pessoa chegar e fazer aquilo. Uma outra pessoa que não esteja acostumada a fazer aquilo, mas se está lá tudo descrito passo a passo, é só pegar e fazer. Processo de avaliação, processo de recuperação, processo para compra, processo para transporte, processo para merenda. Todos esses são processos que existem numa escola. Padronizar processos repetitivos e relevantes é sistematizar processos de rotina. Só de pensar em padrões faz um monte de pessoas tremer na base. Isso porque as pessoas confundem padronização com uniformidade. Essas pessoas veem os padrões como um mecanismo de controle que possa impedir que as pessoas realizem o trabalho da maneira que consideram melhor. Para essas pessoas, os padrões soam como uma restrição e rigidez, até mesmo como opressão. Mas não é bem assim. A primeira coisa a fazer é identificar quais são os processos de rotina da escola. Aqueles que se repetem, aqueles processos que são repetitivos, mas eles também têm que ser relevantes. Depois que a gente identifica esses processos que são repetitivos e relevantes, aí a gente pode padronizá-los. Ou seja, vamos sistematizar esses processos. Um padrão nada mais é do que um método, uma prática. Criar um padrão, seguir esse padrão, repeti-lo até encontrar um caminho melhor, isso é o aperfeiçoamento contínuo, que a gente já falou sobre isso. Então você tem um modo de fazer as coisas. Você vai repetindo aquele jeito de fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, você vai percebendo que você tem pontos a serem melhorados. E aí você melhora. E aí você repete. E aí você continua fazendo esse processo, até você encontrar um jeito melhor de fazer esse processo. O processo, na verdade, ele facilita a vida, porque ele organiza a tarefa e aí ele possibilita a sua melhoria. É o ponto de partida, de onde você vai começar. Depois fica mais fácil melhorar. Se você não tem o padrão, você nem sabe da onde você precisa partir para melhorar.
através do padrão, nós podemos descobrir aonde há um problema. O padrão nos mostra por onde começar a buscar soluções. A padronização, ela permite a previsibilidade. A padronização do processo é importante para o empoderamento. Eu já falei sobre isso agora há pouco. Quando você tem um processo padronizado, fica muito mais fácil você delegar a execução dele. Por quê? Tem o passo a passo, ele já foi testado, ele já está em funcionamento. Então, você pode delegar isso para uma outra pessoa de uma forma que diminui drasticamente a margem de erro. Então, veja bem, os padrões não são para engessar de jeito nenhum. Os padrões estão aí para serem mudados, para serem melhorados. No manual vocês vão encontrar quais os critérios para criar um bom padrão. Porque vocês vão encontrar na caixa de ferramentas vários exemplos, várias sugestões de processos padronizados. Que aquilo sirva de guia para vocês criarem outros padrões de acordo com as necessidades da escola de vocês. Então, ali também tem os critérios, quais os critérios que vocês têm que levar em conta para criar um bom padrão. Vamos pensar em exemplos de processos repetitivos numa escola. Atendimento. Veja bem, se você tem um padrão de atendimento, fica mais fácil você identificar no que ele precisa ser melhorado. Se você não tiver um padrão, imagine que cada um faça o atendimento do seu jeito. Você nem sabe onde tem problema, porque não existe um protocolo. Vamos pensar no exemplo de hospitais. Nos hospitais existem aqueles protocolos de como os enfermeiros devem agir. Então, você está lá internada. Você já sabe que lá que você está naquele sono gostoso, lá pelas 5 da manhã, vai entrar um enfermeiro, acender a luz, medir sua pressão, medir a sua temperatura, te dar algum medicamento. Aí ele faz tudo o que tem que fazer, segue o protocolo, o padrão, aí ele sai. Dali umas 2 horas entra outro, faz mais ou menos a mesma coisa, te dá outros remédios ou não, mas ele entra, ele mede sua pressão, ele mede sua temperatura, ele pergunta como é que você está, e aí ele registra tudo isso lá no seu prontuário. Quando o médico chega, ele já sabe tudo o que foi feito porque tem um padrão, porque tem um protocolo a ser seguido. E aí, ele já olha lá no teu prontuário, ele já sabe o que foi feito com você, né, durante o tempo em que ele não estava. Eu passei por algumas cirurgias em 2015 e fui atendida em 3 hospitais diferentes. E os 3 melhores hospitais de São Paulo. Gente, eles não têm um protocolo a ser seguido. Cada enfermeiro chega e faz o atendimento da maneira que ele acha que deve ser feito. Isso é um problema sério, entendeu? E você, enquanto paciente, tem que ficar muito atenta para ver se ele te dá o remédio certo na hora certa. Para mim, queriam dar um remédio errado. Mas como eu sou muito atenta, eu fico lá, não, olha, agora precisa fazer isso, agora precisa fazer aquele outro. Então, a falta de padrão em algumas situações, ela traz uma consequência bastante séria, né? Então, vamos ver na escola. A gente tem atendimento, como atender um pai quando ele chega, como atender um fornecedor, como atender uma pessoa que vem visitar a escola, enfim, tem que ter uma orientação, tem que ter um padrão. Requisição de material.
sempre dá muita confusão em escola com relação à requisição de material. Dá confusão para aquelas escolas que não têm um padrão, uma requisição por escrita, onde o professor vai pedir o material e explicar por que ele quer, né? Quando você tem esse padrão e aquilo não está dando certo, fica mais fácil você localizar onde está o problema. Tem padrão ali, vocês veem na fichinha o que está dando errado, por que não está dando certo, tá? Procedimentos de matrícula e rematrícula, eu já falei, matrículas novas, transferência, realização de reunião de pais, enfim, uma série de processos repetitivos que existem numa escola e que a gente pode melhorar sempre. Você sabe quais são os processos principais da sua escola? Aqueles processos que nós chamamos de processos-chave. Quais processos na sua escola precisam ser substituídos porque eles não estão atendendo aquilo a que se propõe? Que novos processos precisam ser criados? Que situações existem na sua escola que não tem um processo bem definido? Então você precisa criar um bom processo, um processo robusto, um processo que funcione. Quais processos na sua escola precisam ser melhorados? Eles estão lá, eles estão funcionando, mas eles precisam ser melhorados porque não estão funcionando 100%. Quais as dificuldades que você, enquanto gestora, encontra para trabalhar com processos robustos, processos que funcionem? Você que é professor e você está nesse curso porque você quer se enriquecer, você quer conhecer mais. Você pode analisar os processos com os alunos e os processos dos alunos. Qual é o processo que um determinado aluno que está com dificuldade de acompanhar a disciplina, que processo ele tem para estudar? Será que ele tem um processo ou será que ele não tem? Você pode ajudá-lo no passo a passo. Por exemplo, comece arrumando um cantinho para você estudar, né? Leve para esse lugar, para essa mesa, todos os materiais do que você precisa. Esse é o passo 2. Você precisa de lápis, de caneta, de borracha, de régua, de papel, enfim, tudo, leve tudo que você precisa. Passo 3, desligue o celular. Passo 4, leve um lanchinho, um suco, uma água, tudo que você precisa para ir lá dando uma distraída, né, durante o processo. Enfim, você vai criar com o seu aluno o processo que mais se adeque a ele, né, ao modo dele estudar e onde ele tenha maior rendimento. Muitas vezes, gente, falta só isso, uma organização mínima para o aluno começar a render melhor, tá? Bom, agora eu vou falar de uma coisa que parece piada, mas que é muito frequente acontecer em qualquer tipo de organização. São os processos irrelevantes sistematizados. O que quer dizer isso? Você tem um processo que não serve para nada, ele é irrelevante, mas eles continuam se repetindo sem o menor sentido. E ninguém para se perguntar por que aquilo sempre foi feito daquele jeito. Então, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez um general que gostava muito de sentar num banquinho, num banco que tinha numa praça em frente ao quartel. Então, ele tinha um horário lá do dia que ele ia para a pracinha, sentava no banco, ficava lá pensando na vida, era muito gostoso, tal. Aí um dia, ele olhando pela janela, ele viu que aquele banquinho estava muito sujo, a pintura muito gasta, o banquinho estava muito feio. Aí ele chamou um soldado e falou, olha, eu quero que
pinte aquele banco, deixe ele em ordem porque ele está muito feio. Aí o soldado foi lá, pintou tal. Aí o general falou, olha, bote um soldado do lado do banco, porque a tinta está fresca e pode alguém sentar lá naquele banco e estragar a pintura. Então, bote um soldado do lado do banco para não deixar ninguém sentar. Tudo bem. O oficial foi lá, chamou um soldado, olha, você vai ficar do lado do banco, você não pode deixar ninguém sentar. Quando acabar o seu turno, a pessoa que vem te render, você fala para ela que ela tem que ficar do lado do banco, não deixar ninguém sentar. E assim sucessivamente, turno após turno. Tá bom. Foi feito isso. Só que, naquela noite, o general morreu. Bom, o que acontece? Todo dia, turno após turno, alguém fica lá do lado do banco e não deixa ninguém sentar. Quando chegou o novo general, um rapaz, uma pessoa mais jovem, né, uma cabeça mais aberta, olhou aquilo e achou estranho. E aí perguntou para o oficial, escuta, por que fica um soldado do lado daquele banco todo dia e noite, turno após turno tem um soldado lá em pé do lado do banco? O oficial olhou para ele e falou, olha, eu não sei, sempre foi feito desse jeito. Eu tenho certeza que na sua escola, se você analisar os seus processos, você vai encontrar um processo de trabalho irrelevante, que não serve para nada, mas que está sendo repetido. Por quê? Porque as pessoas acham que sempre foi feito daquele jeito e ninguém se pergunta por que é feito desse jeito, por que a gente não pode fazer de outro. Pense nisso e investigue na sua escola, que eu tenho certeza que você vai encontrar um processo irrelevante, pelo menos. Muito bem. No PDF, vocês vão encontrar vários exemplos de processos. Na caixa de ferramentas tem processo para quase tudo. Esses processos são sugestões para que você crie, junto com a sua equipe, processos que atendam às suas necessidades. Você que é professor, que está nos assistindo, existem processos lá que você pode adaptar e usar perfeitamente com os seus alunos nas suas classes. Eu espero que vocês façam um bom uso desses processos. E com isso nós encerramos essa nossa primeira aula do terceiro módulo de processos. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem a mão na massa e comecem a trabalhar produzindo bons processos. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada.